Olá, bom dia, tudo bom? Respondendo uma pergunta que já recebi várias e várias vezes, como é que funciona uma leitura de tarô? Aqui são alguns, né? Quem começa a tirar tarô, começa a ficar meio que viciado, então é bem normal mesmo, né? Bom, vamos lá. Vou fazer com esse aqui, que é um tarozinho antigo, que eu tenho paixão. Quem usa tarô de leitura mesmo, o tarô acaba detonando em muito pouco tempo, né? Como é que começa uma leitura de tarô minha? Cada tarólogo vai ter uma leitura diferenciada. Cada tarólogo tem o seu meio de tirar, não significa que o meu seja o certo, o do outro é o certo, não, é individual. Bom, a minha leitura de tarô, normalmente eu pego o nome da pessoa e a data de nascimento da pessoa, tá? Então, a partir daí, normalmente eu costumo falar algo parecido como, a gente vai fazer uma leitura geral. Essa leitura geral, ela pode ser o tarô que vai mandar, então pode ser sobre o assunto mais importante da sua vida. Normalmente é um resumo da própria leitura, normalmente é isso que eu começo a falar, porque é o que acontece de verdade. Aí quando a gente começa a embaralhar, já aconteceram situações, né? Eu trabalho há muito tempo, e de repente a pessoa, não, mas o meu foco principal é trabalho. E de repente o tarô tá ali mostrando saúde, ou mostrando amor, ou mostrando outras situações da vida. Então, por isso, eu gosto de fazer uma leitura. A minha leitura tem, em média, é muito rara a minha leitura ter 1 hora, tá? Por quê? Porque eu gosto, eu acredito, nós recebemos um dom, tá? Todo tarólogo, ele deve, não é só o estudo, essa carta significa isso, isso e aquilo. Não, o tarólogo, ele tem que fazer uma junção, né? Então, quando a gente mistura as cartas, né? Aqui eu não tô pensando em absolutamente nada, tá, gente? É simplesmente uma leitura. E você começa a embaralhar as cartas pensando na pessoa, porque até então eu tenho o nome da pessoa e a data de nascimento da pessoa. Aí o que acontece? O tarô, ele vai se direcionando para o que de fato é importante para aquela pessoa. Então, essa primeira abertura eu faço solta, tá? E aí eu vou posicionando, cada carta ela tem uma posição, né? Em uma posição específica, uma carta pode significar uma coisa, em outra posição ela vai ter um outro significado, uma outra importância, né? A gente vai embaralhando e vai colocando. Então, aqui é só uma tiragem aberta, tá? Não estou pensando em absolutamente nada. Quando então a gente chega nessa conclusão, né, do que é importante, eu vou definindo através da leitura, da primeira leitura para a pessoa. A partir dali, eu já começo até a entender o que é que eu vou ter que falar para aquela pessoa, o que vai ser o mais importante para lidar com aquela pessoa. Às vezes, o que é muito normal hoje em dia são muitas questões emocionais, psicológicas. Então, não tem uma importância, às vezes, o que a pessoa... É como se a pessoa estivesse vendo... aqui tem uma dorzinha, mas não está vendo o que causou a dorzinha. Então, o tarô, ele vem mostrando outros sentidos para que a pessoa consiga entender que aquela dorzinha aqui superficial, ela tem outros fatores, né? Tem outras coisas que ela tem que olhar para eliminar aquela dorzinha, porque não adianta só tirar a dorzinha daqui, né? Se eu passar um creminho aqui, se ele não tiver uma ajuda, se essa dorzinha aqui vier do teu pulso, do teu rádio e outros ossos ou músculos. Então tem muitas coisas, metacarpos, tem muita coisinha, né? Não dá para dizer que é só isso aqui. Tem muita coisa que pode influenciar nisso aqui. Isso no físico da pessoa, no emocional da pessoa, nas relações da pessoa e tudo mais. Então, quando a gente começa a olhar isso, né? Depende, tá? Também é caso a caso. Algumas leituras, elas vão muito claramente se definindo. Elas vão para uma parte, aí elas vão para outra, e elas vão de uma forma muito simples. Outras leituras, elas são bem mais
Eu vou usar o termo complexas, porque, por exemplo, eu atendi uma senhora outro dia, e a leitura dela foi muito engraçada, porque essa leitura, ela basicamente, eu não tinha nenhum nome da mulher. Eu comecei a tirar o tarô enquanto a gente estava conversando, e a leitura que me veio de cara foi uma leitura de vidas passadas. E através dessa leitura de vidas passadas, eu fui falando e fui falando e fui falando coisas que aconteceram naquela vida, em vidas passadas dela e tudo mais, que quando terminou o tempo, e foi uma leitura longa, conversando, mas sem saber nada dela. Eu não sei, até hoje eu não sei como é o rosto dessa senhora. Aí no final ela virou para mim e falou: olha, filha, eu não preciso saber de mais nada, porque simplesmente tudo que você me disse em tudo que você viu, está se repetindo nessa vida. Tudo que você me falou que aconteceu naquela, está acontecendo nessa. E aí ela foi me contando o porquê, e era muito maluco mesmo, porque não eram coisas, todo mundo acontece isso, não, todo mundo tem aquilo, não, foram coisas específicas que acabou gerando tudo isso. Bom, mas eu não gosto de me remeter muito, né? Eu tenho até um rapaz que sempre pede leitura de vida passada. Não, leitura de vida passada é quando o tarô mostra, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que você não tem que saber. Tem muita coisa que você não está pronto para saber. Então, não é assim que funciona. Leitura de vida passada, o tarô ele vai direcionando. Outro dia aconteceu uma cena interessante, né? Uma outra moça acabou me pedindo para olhar algumas coisas e eu fui puxando e acabou indo para vidas passadas. Então eu consegui dar um direcionamento e ela me mostrou 3 situações de vidas passadas. Mas normalmente eu deixo muito aberto, é que nesse caso específico ela é uma taróloga também. Então nesse caso específico eu fiz esse tipo de tentativa, eram perguntas específicas que ela queria saber e pá, o tarô mostrou. Agora, depois que a gente termina essa leitura geral, vamos colocar assim, e aí? Aí a gente vai para as perguntas específicas. Aí a gente começa a perguntar, que pergunta você tem para fazer? Qual a sua primeira pergunta? Porque normalmente quando a pessoa vem para uma leitura de tarô, ela tem dúvidas, ela quer saber de coisas específicas ou não. Como vai ficar isso, como vai ficar aquilo, como fica o trabalho financeiro, amor, saúde, etc. E aí, através das perguntas específicas, a gente vai conseguindo direcionar e esclarecer. É muito comum que lá no meio da leitura a gente fale, tá vendo? Lembra aquilo que apareceu lá no comecinho? Então, naquela leitura geral, né? É o que está começando a mostrar aqui. Então, nesse ponto, vai ser importante você olhar para tudo aquilo que a gente disse lá no começo. E às vezes a gente até repete algumas questões que aconteceram ali, né, de lembrança, de recordação do que foi dito, né? Muita gente grava a leitura, é normal também que isso aconteça, outras anotam no papel. Então, agora, depois disso, então, a gente vai tirando os pontos, as perguntas que são importantes para aquela pessoa, tá? A gente costuma olhar basicamente todos os aspectos, muita coisa eu deixo o tarô mostrar, outras eu pergunto especificamente, é desse jeito. Tem um grau de intuição muito grande para quem é tarólogo. Tem que ter, não é só, então, como eu estava falando agora há pouco, o significado da carta. É a junção da carta. É como funciona a junção da carta. Então, aí tem muita gente que vem me falar, mas eu fiz um curso, eu tiro 3 cartas. Não, eu não tiro 3 cartas. Tá? Eu já jogo desse jeito há muitos anos. E eu tenho certeza que isso aqui é até de questões de vidas passadas, né? Recentemente, numa terapia que eu fiz, eu vi que eu já fui terapeuta holística, já fui terapeuta de cura em mais de 7 vidas. Então, eu sei que isso aqui é uma coisa que eu devo ter trabalhado muitas vidas anteriores. E como que a gente descobre isso? Tem muita coisa que a gente parece que já sabe, tá? Quando você vai fazer um curso de repente, ervas, né, fitoterapia, ou alguma outra medicina holística, e você, nossa, o que é isso? Parece que eu já fiz, parece que eu já sei. Não, mistura esse com aquele que vai dar, sabe? É muito intuitivo. Muitas pessoas têm isso. Normalmente as pessoas que têm interesse
por terapias holísticas. Hoje, muitas das terapias holísticas são tidas como terapias integrativas. Tem isso dentro de você, essas questões de vidas passadas, onde você já teve essa curiosidade, esse interesse, essa vontade de saber. Então, muita gente que hoje em dia, tem muita gente que vai fazer cursinho de tarô, porque é um cursinho barato e eu nem termino o cursinho, eu já começo a atender. Eu acho isso um absurdo. Mas enfim, tudo bem. Vai da consciência de cada um, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter um preparo, tá? Um preparo psicológico. Eu acho que tem que estar cuidando muito, muito da mediunidade, da espiritualidade, tá? Eu acho que ela é um parceiro constante na nossa vida, tá? Atualmente, não vou te falar que eu fiz isso sempre, mas eu tenho sim esse hábito de acender umas velas, de acender meu incenso, de ter as minhas pedras. Então eu tenho uma série de coisas, eu faço um tipo de um ritual, principalmente na primeira leitura, né, antes da primeira leitura, que é quando eu vou abrir os caminhos e vou pedir, solicitar sim ajuda para que eles orientem em tudo que for necessário, tá? Antigamente eu considerava que era o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda que falava comigo. Várias vezes eu sentia dentro de mim, ouvia dentro de mim. Então eu repetia muitas vezes recados que eram dados através dessas energias que me usavam para isso. Né? Hoje, fazendo cursos de mediunidade, etc., outro dia eu até assisti um vídeo que foi passado por um amigo que faz leitura aqui comigo, daquele Wagner Borges, e ele colocando exatamente sobre isso, né? Sobre os teus guardiões, os teus mentores estando do teu lado. Né? Eu trabalho muito forte com a linha dos ciganos, então minha cigana estando do meu lado, né? E não só ela. Então eu tenho esse direcionamento deles, então exatamente por isso eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar, e tenho que seguir alguns protocolos para que eu consiga, protocolos maneira de falar, né, de uma forma formal, mas eu tenho prazer em fazer isso. Por quê? Porque existe uma troca. Então, por isso, muita gente vem dizendo, eu faço minha leitura de tarô em 15 minutos. Não, eu não faço, nunca fiz e não vou fazer. Por quê? Porque eu sinto que cada vez, sim, é minha profissão, é meu trabalho, mas eu sinto que quando eu faço uma leitura de tarô, eu também estou ajudando, estou apoiando, estou incentivando pessoas. Então, os dons que eu recebi, eu tento, junto com a minha profissão, tá? Eu mantenho a minha profissão, porque eu também sou terapeuta holística, também sou terapeuta integrativa e fiz outros vários cursos. E mantenho a minha experiência também no assunto, né, humano. Agora, eu acho que é importante você cuidar da pessoa, você atender a pessoa, você ter ouvidos para aquela pessoa, você parar o seu tempo, né? Você está naquele momento com aquela pessoa, dando aquela atenção para aquela pessoa, tá? Então, por isso que eu falo, a minha leitura dificilmente tem 1 hora, em torno de 1 hora e meia, sim, mas também porque eu não posso, né? Não tenho como ficar, e até porque eu vou me cansar muito, não tem como. Mas eu mantenho um tempo que eu considero que é útil para a pessoa, foi bom para mim e que vai contribuir para o crescimento e para o indivíduo em si, para ela, para a pessoa e para mim, tá? Minha leitura de tarô funciona assim. Me perguntaram porque eu falo que os sorteios são exatamente iguais à minha leitura particular. Funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmíssimo jeito, tá? Porque eu vou tratar aquela pessoa exatamente como eu trataria uma pessoa que faça a leitura particular comigo, tá? Com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo tempo e com o mesmo tipo de atenção necessária, porque é isso que, na minha opinião, um terapeuta holístico tem que fazer. Nós não somos só cartomantes, nós não somos só pessoas que abrem, porque se você não tiver esse outro lado, né, você vai fica uma leitura muito básica se você só olha para o contexto da carta. Então você tem que ter essa junção, você tem que ter esse lado espiritual envolvido, esse lado energético envolvido e esse lado humano envolvido.
tá? Isso, na minha opinião, deveria ser uma leitura de tarô. É dessa forma. Então eu tento fazer a leitura conforme eu acredito que deveria ser. Como eu gostaria de ser atendida se eu fosse a consulente. Entendeu? Para mim é assim que funciona. Bom, queridos, é isso, tá? Se vocês tiverem outras dúvidas, pode me perguntar. Eu respondo e respondo dentro dos... Tem muita gente que me manda recado, né, em WhatsApp, fazendo uma ou outra pergunta com respeito às minhas leituras. Não, eu não vou ensinar, não dou curso de tarô, tá? Para isso tem pessoas específicas. Tem pessoas que nasceram, são ótimas. Eu tenho uma amiga que é uma excelente professora de tarô, mas ela como taróloga não funciona. E ela sabe disso. Então, é assim que funciona. Cada um nasceu para um dom. Eu não nasci para ensinar. Então, eu faço a leitura. Então, não. Esse tipo de leitura, esse tipo de pergunta, não. Como que significa, como é que se faz, não. E tem gente que vem perguntar do meu método. Isso aí é uma coisa, outra coisa, tá? Métodos. Evite fazer perguntas simples, tá? Isso para você que está iniciando em tarô, sim, não... Talvez, eu acho tão pequeno, né? Uma vez eu fui fazer uma troca, nunca mais eu fiz troca na minha vida, uma taróloga profissional. Eu fiz uma leitura para ela e ela me respondeu com sim, não, talvez. Gente, o que é isso? Eu teria vergonha de fazer uma leitura, eu tenho vergonha de fazer uma leitura sim e não, tá? Para mim tem que ter um contexto. Agora, sim, não, talvez, pelo amor de Deus, né? Bom, é isso. Vou pensar se eu vou publicar esse vídeo ou não, porque eu já sei que eu vou ter um monte de ataques. Enfim, é isso. Preste atenção no que você faz, tenha respeito para com as pessoas que você atende. Olhe com carinho para as pessoas, são seres humanos. Ninguém vem te procurar porque está com falta do que fazer. Vem te procurar porque realmente precisa de uma atenção e de um carinho, tá? E de ser tratada com respeito. E é isso que a gente tem obrigação, tá? Energética, espiritual, humana, de fazer, tá bom? É isso, queridos, gratidão e até mais.